E isso é uma coisa que está sendo revisitada, né? Nesse final de última década, isso está sendo muito questionado, muito estudado, né? Esses arcos, o subtexto das histórias, e é legal você puxar isso para o mundo dos jogos também, né? Então a gente tem esse aspecto de entender a narrativa em que o jogo está inserido, né? Então, assim, a gente falei de Banco Imobiliário, de War, de Jogo da Vida, Detetive, o Master, que era o meu preferido, adorava o Master. Imagem e Ação. Imagem e Ação, verdade. Sim, a Roberta, eu acho que ela gosta porque você estava falando de um de charada, né, Roberta? É o de mímica, E aí você está, então, me dizendo que depois desta geração, surgiu uma nova geração, uma geração de jogos de tabuleiro modernos, e que não tem... E aí é muito legal a gente falar que essa live é uma live de jogos físicas, né? Ela não é o jogo online. Nós estamos falando de jogos que as pessoas estão em volta, né? Sentadas e se relacionando umas com as outras. Pessoalmente, não na pandemia, mas... O que acontece assim, no final do milênio, surgem lá nos jogos analógicos, né, que a gente coloca, o nome que a gente usa normalmente são jogos analógicos em oposição aos jogos digitais, né? Então, surgem jogos analógicos, esse jogo aqui, que é o Settlers of Catan, é o colonizador de Catan, né? E esse jogo aqui, ele é um marco nos jogos de tabuleiro modernos, porque, na verdade, ele traz uma série de características muito interessantes para o jogo, e que são características muito focadas na experiência do usuário, tirando uma série de experiências ruins que a gente tinha no jogo, como ser eliminado do jogo, aqueles jogos que não terminam nunca, você ficar uma rodada sem jogar, você ter ataque direto um no outro. Ele elimina tudo isso e ele traz uma experiência super legal, uma experiência tão boa que várias tribos que eram relacionadas a jogos de tabuleiro, elas convergem para esse jogo, e esse jogo, hoje em dia, a gente sabe que ele vendeu muito mais do que o Halo, que é um baita de um jogo digital super famoso, né? E que era um recordista de vendas, né? Então, esse aqui, ele vendeu, acho que, se não me engano, 40 milhões de cópias, tá? É uma coisa assustadora e que realmente mostra o impacto que esse jogo teve mundialmente, né? E aí ele é meio que considerado um marco do início dos jogos modernos, né? Então, e aí durante 10 anos, mais ou menos, a gente ficou lá incubando para esses jogos chegarem aqui no Brasil. Aí depois desses 10 anos de incubação, esses jogos começaram a chegar com mais força, com a força da internet, com a velocidade com que essas coisas vão acontecendo. E hoje em dia a gente tem praticamente jogos que chegam lá fora, poucos meses depois eles chegam aqui no Brasil, e aí assim... e antigamente a gente importava esses jogos, né, para poder jogar, fazer, e vendia um preço mais caro que a gente tinha comprado lá fora, né? E hoje em dia não tem mais esse problema. Hoje em dia a gente nem importa mais, porque a gente sabe que vai ser lançado aqui e o mercado está incrível, né? Então, existe uma coisa muito forte mesmo do mercado, que está muito vivo, e tem uma legião de fãs muito forte, e que, assim, é um novo tipo de nerd, né? Que é o nerd do cosplay, o nerd o nerd do Star Wars, e a gente tem o nerd dos jogos de tabuleiro, né? Tem o nerd do RPG e o nerd dos jogos de tabuleiro, né? Então são uma série de cults que vão acontecendo dentro das escolas nerd, né? E que esse é uma das escolas bem fortes e que está cada vez crescendo mais, né? E o que é legal é que ele tem esse aspecto social, esse aspecto do olho no olho, esse aspecto de eu me relacionar com as pessoas, né? Fernando, uma coisa que me chamou a atenção, assim, uma curiosidade que eu tenho, e eu não conheço esse jogo, então é só para eu entender um pouco melhor, talvez o que está assistindo também, não sei se isso possa ser talvez tão interessante, mas a maioria dos jogos, ou eu não sei dizer se são todos, você vai me responder isso, são competitivos, certo? Existe aí uma competição. A maioria, tá. É o quem ganha, né? Eu queria aproveitar o gancho da Roberta, porque a minha pergunta é exatamente no mesmo sentido do dela, porque você fala, no meio da tua última observação, que essa coisa da eliminação e do confronto direto, ela foi um pouco tirada. Me veio, e aí você depois fala em escola.
E isso é um estilo, quer dizer, você tem uma escola, vamos dizer, cooperativa, é isso? Porque a gente usa muito os jogos cooperativos no teatro, né? Que você não tem exatamente um vencedor. Você tem o prazer de estar lá junto, óbvio que você tem um objetivo, mas nem sempre é o de eliminação, que é o que acho que a Roberta está falando, né? Da competição. Eu acho assim, não dá para dizer que você tem uma escola de jogos cooperativos, mas você tem jogos cooperativos em todas as escolas. Eu acho que isso é o termo mais correto, né? Então você tem a escola americana, a escola europeia, dentro da escola europeia você tem a portuguesa, a italiana e a alemã, né? E aí você tem dentro cada uma tem escola japonesa, e aí dentro de cada uma dessas escolas eu tenho jogos cooperativos e jogos competitivos, né? Então assim, é uma mecânica. Cooperativo ou competitivo é uma mecânica, um modo de funcionar, um mecanismo do jogo, né? Que você pode lançar a mão, né? E que é muito comum hoje em dia, né? E aí sim, dá para a gente dizer que a maioria dos jogos são competitivos, mas muitos deles são cooperativos também. Não dá para dizer que é a massiva maioria. Eu tenho muito jogo cooperativo hoje em dia e que são muito gostosos, né? Isso é muito legal porque traz uma diversidade muito grande pro mercado, né? E aí, sempre que alguém me fala, eu não gosto de jogo, eu falo assim, tá, que tipo? Né? Porque, na verdade, a diversidade é tão grande que se você não gosta de jogo é porque provavelmente você não conheceu o jogo certo ainda, né? É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim para mim, eu não gosto de livro. Tá, mas nenhum livro, né? Ou eu não gosto de cinema, nenhum cinema é meio absurdo, né? Se você vai conhecer o universo, você não gostar de nenhuma coisa de cinema, nada de cinema, nenhum filme ou de nenhum livro, né? A diversidade é tão grande que ela consegue se conectar com diversas motivações e tribos que você tem por aí, né?